Saudações, guerreiros na vida. Sejam bem-vindos ao canal Tempo Negativo 25567. Hoje é meu dia solar 22395, donde se conclui que faltam 3172 dias solares para esse ego que vos fala cumprir com o seu processo de individuação, atribuído conjuntamente com outras consciências, para que fosse desenvolvido durante esse estágio encarnatório. Pois bem, esse é meu ensaio 21 de setembro de 25. Onde eu produzi 1.296 palavras. Neste meu ensaio, onde a Mãe Lua repete um movimento aproximadamente depois de 19 anos, mantendo o início de 2 lunações cheia vermelha, dentro de um mesmo dignatário, que nesse momento é virgem. Me sinto super à vontade para trazer uma discussão filosófica, que apesar de seus séculos de geração, ainda se mantém extremamente atual. Me refiro ao Tratado da Natureza Humana, de autoria de um dos meus mestres, que tornei-me discípulo, David Hume, que aqui, com toda a prudência e humildade naturais de um discípulo, traço um breve lampejo da grandiosidade de meu mestre, através de um ensaio interpretativo dessa sua obra, originariamente dividida em 3 livros. A obra Um Tratado da Natureza Humana, publicada em 1739 por David Hume, é uma das obras mais importantes da filosofia moderna. Ele é dividido em 3 livros e tem como objetivo construir uma ciência do homem, baseada na observação empírica da mente humana. Agora, esse pequeno discípulo apresenta seu ensaio interpretativo. O ser humano, entre experiência, emoção e moralidade. Um ensaio interpretativo sobre um tratado da natureza humana, de meu mestre David Hume. Em 1739, David Hume ousou propor algo radical: construir uma ciência do homem, não uma ciência dos céus, das substâncias ou das essências eternas, mas daquilo que temos mais próximo, nossa própria mente, nossos afetos e nossas relações. Enquanto a filosofia de sua época buscava fundamentos absolutos para a razão e para a moral, Hume caminhou na direção oposta. Aceitou a fragilidade de nosso conhecimento,
a força de nossas paixões e a contingência de nossos valores. Seu tratado da natureza humana é um convite a encarar a realidade sem ilusões. Não somos deuses racionais, somos criaturas sensíveis, movidas por hábitos, emoções e convenções. Primeiro tomo, a fragilidade do conhecimento entre impressões e ideias. Rumi começa pela pergunta mais básica. Como conhecemos o que conhecemos? Sua resposta é desconcertante. Pela simplicidade. Tudo deriva da experiência. Não há ideias inatas. A mente, ao nascer, é como uma página em branco. Tudo o que sabemos nasce das impressões. Aqui na página em branco temos John Locke. John Locke escreveu isso lá em 1600 e brau. A mente é uma página em branco. Continuando, desculpe aí. Tudo o que nasce sabemos das impressões. Percepções vividas como calor, cor, dor, som e das ideias que são apenas cópias menos intensas dessas impressões. Esse empirismo radical tem uma consequência perturbadora. O que chamamos de realidade não é uma essência escondida por trás das coisas, mas o conjunto de percepções que temos delas. Não existe acesso privilegiado ao ser do mundo. Nossa mente só conhece os fenômenos, jamais as causas últimas. É aqui que Rumi lança uma das suas ideias mais revolucionárias. A causalidade é um hábito, não uma verdade necessária. Quando vemos repetidamente que o fogo queima, passamos a esperar queimar ao tocá-lo. Mas essa expectativa não tem base racional. É apenas fruto da repetição. Vivemos, portanto, em um universo probabilístico. Nossa confiança no amanhã não passa de um salto de fé. E mesmo assim, seguimos vivendo, porque somos criaturas de hábito. É quase poético. A vida se sustenta mais na confiança do que no conhecimento. E quanto ao eu, para Rumi, o que chamamos de identidade pessoal não passa de um feixe de percepções em constante mudança. Não existe uma alma imutável. O núcleo permanente. Somos fluxo, memória e narrativa. O Tao Te Ching já escreveu isso há quase 5.000 anos atrás. Escreveu não, né? Está lá, né? Ditado. Essa visão nos coloca diante de um espelho incômodo. Se não temos certezas, nem essências, falei bobagem, não é o Tao Te Ching, não. É o livro das mutações, o I Ching. Há quase 5.000 anos atrás, está lá. Tudo se transforma. A única coisa que não se transforma é essa máxima. Ela é sempre a mesma. Tudo se transforma. Então, quem somos?
Para Rumi, somos processos. E talvez seja justamente isso que nos torna humanos. Segundo tomo, a supremacia das paixões. Razão a serviço do desejo. Depois de desestabilizar nossas certezas, Rumi volta-se para nossas ações. Isso é muito maneiro. Porque fazemos o que fazemos. Por que fazemos o que fazemos? Ao contrário do ideal iluminista, que via o ser humano como um animal racional, Rumi defende que a razão não governa a vida. Ela é apenas um instrumento, um mapa, uma calculadora. Quem define nossos rumos são as paixões. A razão é e deve ser escrava das paixões. Essa frase, muitas vezes mal interpretada, não desvaloriza a razão, apenas a recoloca em seu lugar. A razão nos diz como alcançar o que queremos, mas não define o que queremos. Schopenhauer escreveu isso também. Isso é muito, muito legal. É o desejo de prazer, de reconhecimento, de afeto, que dá direção à vida. Rumi classifica as paixões em diretas, alegria, tristeza, desejo, aversão, e indiretas, orgulho, inveja, amor, ódio. Dante escreveu tudo isso aí na Divina Comédia, principalmente as indiretas, mostrando que nosso mundo emocional é mais complexo do que simples impulsos. Há uma arquitetura invisível que conecta nossas percepções, desejos e julgamentos. E essa teia molda nossas escolhas de forma mais profunda do que supomos. Séculos depois, ou seja, hoje, quase 4 séculos depois, a neurociência, que eu sou um estudante atual, né? Estou fazendo pós-graduação em neurociência, confirmaria a intuição de Rumi. Não somos seres racionais que sentem, somos seres emocionais que raciocinam. Terceiro tomo, a moralidade como sentimento. Entre simpatia e convenção. Se o conhecimento é frágil e nossas ações são guiadas por paixões, de onde vem a moralidade? Rumi responde da sensibilidade, não da razão. O que chamamos de bem e mal não são propriedades objetivas das coisas, mas expressões de aprovação ou desaprovação afetiva. Quando condenamos um ato, não estamos descobrindo uma verdade universal, estamos sentindo algo sobre ele. A chave da moralidade para Rumi está na simpatia. Temos uma tendência natural a compartilhar os sentimentos dos outros. Sofremos com a dor alheia. Vibramos com sua alegria. Essa capacidade de ressonância emocional nos permite construir laços sociais e criar normas de convivência. A justiça, por exemplo, não nasce de princípios absolutos, mas de convenções, acordos tácitos que facilitam ou não a vida coletiva. Veja o mundo atual. A propriedade, os contratos, as instituições políticas, tudo isso emerge
da experiência humana de viver junto, não de mandamentos eternos. Rumi antecipa, assim, uma visão profundamente contemporânea da moralidade. Os valores são construções humanas, moldadas pela empatia e pela necessidade social, não por verdades transcendentes. Vou falar de novo. Estamos em 2025. Rumi escreveu isso em 1739. Os valores são construções humanas, moldadas pela empatia e pela necessidade social, não por verdades transcendentes. Captou o que eu quis trazer? Não vou especificar. Só peço que você, de alguma sorte, reveja esse vídeo, ouça essas palavras, pense e leve para a sua vida atual. Quarto tomo, a atualidade de Rumi. Viver sem certezas. O que torna o tratado tão poderoso é que ele não oferece respostas reconfortantes. Rumi nos confronta com uma condição humana marcada por 3 descobertas. Primeira, não temos fundamentos absolutos para nosso conhecimento. Vivemos de percepções, hábitos e expectativas. Segundo, não somos seres racionais de nós mesmos. Nossas decisões brotam de desejos e afetos. Terceiro, não existe moralidade universal. Nossas normas surgem da simpatia e da convenção social, mesmo que seja pelo Estado dominante. Esta é a palavra que vos fala, não de meu mestre Rumi. Em vez de nos paralisar, isso pode nos libertar. Rumi nos convida a aceitar a vida como experiência vivida, não como dogma. Reconhecer nossos limites não é uma fraqueza. É o primeiro passo para um humanismo mais lúcido, que valoriza os sentimentos, a convivência e a impermanência. 3 valores que esse ego que vos fala não trabalhou muito até essa chegada. Trabalhou muito pouco. Estou me esmerando bastante nesses 3 valores. Em um mundo contemporâneo, marcado por polarizações morais, desconfiança na ciência e crises existenciais, Rumi continua atual. Ele nos lembra que não somos donos da verdade, mas seres relacionais, afetivos e sociais. E talvez seja justamente nessa vulnerabilidade que reside nossa força. E aqui concluo, humildemente, dentro de uma visão discipular, jamais querendo ofuscar a grandeza da obra de meu mestre, David Rumi. O Tratado da Natureza Humana não é apenas uma obra de filosofia, é uma espécie de espelho existencial. Ele nos revela como pensamos, porque sentimos e de que forma construímos os valores que nos guiam. Ao desnudar a fragilidade de nossas certezas, Rumi nos devolve a condição humana com mais
honestidade do que consolo. Talvez essa seja sua maior lição. Não precisamos de verdades eternas para viver bem. Podemos encontrar sentido no hábito. Está em dúvida no seu propósito? Vou falar de novo. Podemos encontrar sentido no hábito. Beleza no sentimento. E dignidade na construção coletiva de nossas normas. Em última análise, para Rumi, ser humano é navegar no fluxo da experiência, com humildade diante do que não sabemos e compaixão diante do que compartilhamos. Então, ficou interessado como Rumi define o ser humano como um organismo empírico, emocional e social, desafiando a primazia da razão e da metafísica? Me adiciona no WhatsApp, informado aqui na descrição desse vídeo, que estamos disponibilizando em PDF pelo valor do símbolo do 11 reais. O método terapêutico para a psique, para, em contextos terapêuticos, acompanhar e auxiliar outros guerreiros na vida a lidar com emoções difíceis, traumas e outros desafios emocionais, que vamos juntos buscar o nosso equilíbrio. Lembrando em tempo que estamos sob a energização da lua nova vermelha, cujo procedimento se encontra no método terapêutico para a psique. Você me vê no próximo vídeo.